Formada em Comunicação Social e Jornalismo pela PUC de Campinas, ela trabalha há 13 anos em organização de eventos na esfera governamental. Foi superintendente de comunicação da CDHU, diretora de eventos e diretora de ações estratégicas da SP Tours, que organiza o Carnaval de São Paulo, também da virada cultural e da visita do Papa Bento XVI. Atualmente, é diretora de projetos estratégicos da Companhia Paulista de Turismo e Eventos. O Arena Livre tem o prazer em receber Raquel Verdenati, coordenadora da Secretaria Executiva do Comitê Paulista para a Copa, que é a estrutura operacional do comitê nos preparativos do governo do estado para o evento. Vamos falar da Copa do Mundo e o estado de São Paulo. Conosco nesta arena os deputados Mauro Bragato, do PSDB, e José Bittencourt, do PSD. Muito obrigado pela presença dos senhores. Em participação previamente gravada, o deputado Edinho Silva, do PT. Raquel, bem-vindo. Eu queria que você falasse sobre o desafio que é tocar os preparativos da Copa do Mundo. Você que é pós-graduada em marketing, né, pela ESPN. Eu queria saber se é o grande desafio até da sua vida, da sua carreira, tocar um projeto dessa envergadura. A gente lembra daqui de outros detalhes, ou seja, grandes obras, problemas sérios de infraestrutura numa cidade do tamanho de São Paulo, uma cidade de 11 milhões de habitantes. Qual é o maior desafio imposto a você, Raquel? Bem-vinda. Bom, primeiramente gostaria de agradecer ao convite, é uma satisfação poder estar nessa casa, apresentando e compartilhando os preparativos de São Paulo para a organização da Copa do Mundo. E um abraço, um agradecimento todo especial ao deputado Mauro Bragato, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar na CDHU, tenho uma grande admiração pelo seu trabalho. Acho que o grande desafio de São Paulo na organização do evento é realmente compatibilizar as demandas de uma cidade dessa magnitude com um evento que tem requisitos também bastante próprios e de repercussão internacional. Então, desafios na área da mobilidade, a gente tem um desafio diário, constante, e ele ele tem um acréscimo durante o período da Copa do Mundo. Então, fazer a cidade funcionar bem durante um evento desse tamanho, dessa repercussão internacional, talvez seja o maior desafio. Deputado Mauro Bragato, sua primeira intervenção, muito bem-vindo ao Arena Livre mais uma vez. Em primeiro lugar, saudar a Raquel, mais uma vez. Você está de parabéns, porque a Raquel é uma self-made woman, pessoa que bastante lutadora, e que merece todo o nosso respeito. Mas a pergunta que lhe faço é o que vai ser de São Paulo, não só para os paulistanos e para os paulistas, depois da Copa? Qual o significado desse grande investimento que nós estamos fazendo aqui no Brasil e, por que não dizer, no Estado? O Comitê Paulista, ele é coordenado pelo secretário de Estado do Planejamento, Júlio Semeghini, e tem uma orientação claríssima do governador para que os investimentos, eles reflitam esse legado para a população. Então, não há investimento do governo do Estado em estádio, o investimento está todo no entorno e nas obras estruturantes que ajudam na operação da Copa do Mundo, mas ficam, de legado mesmo, fica por pós-Copa. O entendimento de que a Copa, ela alavanca investimentos, mas o importante é a gente ter esses investimentos previstos para 2015, 2016, enfim, para o futuro do Estado. Então, tem não só obras estruturantes de mobilidade, o plano de expansão do metrô, ele está elevando a capacidade de atendimento das duas linhas que passam em frente do estádio para mais do que o dobro do recomendado pela FIFA. As duas estações CPTM e metrô vão chegar a mais de 110 mil passageiros hora sentido. A FIFA recomenda que seja 50 mil passageiros hora sentido. Isso é muito significativo e é muito importante para o benefício da população da região que utiliza esses sistemas diariamente. Também tem uma intervenção viária importante na região de Itaquera, que é um investimento da ordem de 400 milhões de reais, coordenado pela Dersa, que vai melhorar a acessibilidade na região, não só o sistema viário, mas também a circulação de pedestres, com passarelas, enfim, auxiliando a circulação norte e sul ali, conectando os bairros. E há um projeto prioritário para o governador, que é ampliar a participação do Estado no evento. Então, a gente tem trabalhado desde 2009 num projeto para atrair as seleções para o Estado de São Paulo nos centros de treinamento. Não sei o quanto a gente vai detalhar esse projeto, mas acho que vale a pena. No mapa a gente já pode detalhar alguma coisa, no colorido que se pode ver ali, o campo de futebol destacado em verde, algumas áreas verdes, mas o que significam as outras cores em termos de elementos de construção? A gente pode destacar essa ilustração, a gente chama de master plan operacional. Ele demonstra nas áreas, na área lilás, as áreas dedicadas às vilas de hospitalidade,
as áreas cinzas bem no entorno do estádio, as áreas destinadas a estacionamento para veículos credenciados. Essa área laranja, esse viário laranja, a gente pode considerar como novo viário, essa intervenção dessa que eu acabei de mencionar. E nós temos, a menos de 800 metros de distância do estádio, a estação Arthur Alvim, que na Copa será servida pelo metrô, e a estação Corinthians Itaquera, que na Copa será pelo desembarque da CPTM, que tem aquele expresso da Copa, que testamos há pouco tempo com o secretário-geral da FIFA, saindo da Estação da Luz até Itaquera em 18 minutos, com o jogador Ronaldo, Bebeto, numa operação que funcionou muito bem, foi muito elogiada, porque São Paulo tem já uma realidade de transporte e não só uma promessa, uma previsão para 2014. Pelo que se viu no mapa, né, deputado José Bittencourt, vai mudar a cara de Itaquera e região ali, o entorno, né? Sua primeira intervenção, muito obrigado. Não só em Itaquera, mas em outras obras aí na capital. Isso é muito importante e deve ficar um grande legado para a população após esta Copa. Mas, Raquel, deputado Mauro e todos que nos assistem nesse instante, eu queria saber a quantas anda a ação do governo do Estado, do município, junto à alocação de recursos no Parque da Copa, em relação ao que realmente São Paulo e o município estão buscando, junto ao governo federal, os recursos necessários no Parque da Copa para aplicar nessas obras que você falou, Raquel, obras estruturantes. Essas obras estruturantes estão sendo realizadas com recursos próprios. O Parque da Copa, ele é destinado, e da Prefeitura. Né, existe uma parceria, principalmente a Prefeitura é responsável por todas as intervenções de desapropriação. O Parque da Copa, ele é destinado à obra de mobilidade. No caso de São Paulo, a obra do monotrilho da linha 17, que agora está mudando do Parque da Copa para o outro parque, para o Parque da Mobilidade, para uma linha de financiamento diferenciada. Então é específico esse recurso do Programa de Aceleração do Crescimento, chamado PAC da Copa, é específico para a questão da mobilidade. Ele é. Agora, as sedes, elas se reúnem periodicamente para buscar mais benefícios e investimentos do governo federal para a realização do evento. Nesse momento está sendo discutido um apoio para as estruturas temporárias. Né? A adequação dos equipamentos para receber o evento é bem diferente de qualquer licitação e do empreendimento em si, que vai ficar mesmo para o modo legado dos clubes ou dos equipamentos públicos. Então, agora as sedes estão requisitando ao governo federal um apoio para alocação ou aquisição de materiais, tanto quanto geradores, também os equipamentos de segurança, magnetômetros e outros equipamentos do tipo. Raquel, também quem participa virtualmente dessa nossa bancada, o deputado Edinho Silva, do PT. Vamos ouvi-lo. Primeiramente, Raquel, parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação. E a Raquel, que tem raízes em Araraquara, né? Então, também saudações araraquarenses para você, Raquel. Eu quero te fazer uma pergunta que certamente é a pergunta de muitas das lideranças que procuram interpretar o impacto da Copa do Mundo na nossa sociedade, de forma específica na nossa economia. Muito se fala da Copa do Mundo em relação às sedes, em relação aos investimentos em infraestrutura. Isso é verdade. É uma herança imensa que nós teremos no Brasil, né, por conta da organização da Copa do Mundo. Mas eu fico um pouco incomodado, Raquel, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a herança cultural, a herança no modelo de gestão do futebol, essa herança que muitas vezes você não consegue dimensionar, porque ela não é um investimento físico, mas eu gostaria que você falasse dessa mudança na concepção da gestão. Qual a herança que a Copa do Mundo vai deixar para que a gente possa aprimorar o modelo de gestão do futebol no Brasil, a nossa concepção de marketing, a nossa concepção de planejamento? Quero que você fale um pouco sobre isso. É difícil. Primeiro, minha avó mora em Araraquara, então eu tenho um laço mesmo com Araraquara, que é uma das candidatas do Estado de São Paulo a receber uma seleção. Vamos falar sobre isso ainda na segunda intervenção do deputado. Como herança, eu acho que a gente pode citar essa nova postura do torcedor nos equipamentos esportivos. Você passa por uma requalificação dos espaços, você tem uma mudança no comportamento das pessoas dentro das arenas, que elas são mais confortáveis, mais seguras,
e elas têm um serviço diferenciado para o torcedor. Então é o esporte, e a gente espera que a Copa ajude nisso, não só nos equipamentos que estão sendo modernizados pelo evento, mas todas as outras. No caso de São Paulo, Palmeiras está sendo modernizado, a Arena do Morumbi também, não só o estádio do Corinthians. Então você vai ter essa transformação, um equipamento melhor, um serviço melhor ao torcedor e uma mudança também de postura, utilizando a plataforma esporte como mesmo uma opção de lazer, e não, às vezes, um sacrifício para você chegar até o estádio, para você usufruir, para você poder levar mais a família. Enfim, acho que a gente vai ter uma mudança mesmo de hábito e como curtir esse momento. Você coma bem, chegue com segurança, saia com segurança e torça pelo seu time. Deputado Mauro Bragato. Eu gostaria de saber como é que fica o interior do Estado nesse contexto. Eu sei que você trabalha para que alguns municípios do Estado recebam seleções. Sei que o presidente Prudente é uma grande candidata a isso. Como é que está essa articulação? Esse é o projeto prioritário para o governo do Estado de São Paulo, atrair o maior número possível de seleções para o nosso Estado, extrapolando os limites da cidade-sede, que é a capital. O comitê organizador lançou um catálogo oficial com 54 opções do Brasil. 20 estão no Estado de São Paulo, em 15 cidades. Presidente Prudente, por exemplo, tem dois centros de treinamento se candidatando. Acabamos de receber a seleção francesa lá, que adorou o equipamento, sentiu o calor humano, sentiu o calor de Prudente também, mas eles ficam encantados com a infraestrutura que o Estado de São Paulo tem a oferecer. Essa combinação vitoriosa, que é a infraestrutura urbana, o equipamento esportivo, a nossa rede hoteleira e a situação aeroportuária. Muitas pessoas falam, mas a proximidade com a capital é importante, Presidente Prudente é muito longe, o Ribeirão é muito longe. Não é longe, a distância no critério de centro de treinamento é de até 1 hora do aeroporto. Porque o deslocamento da seleção é do seu centro de treinamento até o local do próximo jogo. Então é isso que vale. E para incentivar a participação dos municípios paulistas, o governador criou 2 linhas muito importantes. Uma pela Desenvolve São Paulo, a BNDES do Estado de São Paulo, com a linha de financiamento nas condições mais baratas do Brasil, principalmente voltado para a rede hoteleira. Os projetos podem ser de até 10 milhões de reais, então dá para dar uma boa requalificada no equipamento e tem a ver com legado também. Você requalifica para atender bem uma seleção, mas depois você tem uma infraestrutura para o turista muito melhor do que acontecia anteriormente. E uma outra linha baseada na lei de incentivo ao esporte, que dobrou o valor do investimento, então cada projeto pode ter até mais ou menos 2,2 milhões, e esse recurso pode ser aplicado nos equipamentos esportivos públicos. Então é um outro apoio. Então é um gesto do governo dizendo, municípios, vamos trabalhar juntos para atrair o maior número possível de seleções para cá. Deputado José Bittencourt. Eu queria aditar essa colocação do deputado Mauro. Ele não poderia jamais esquecer da sua Prudente, né? Claro. E da nossa região do ABC. Tem entre esses 20, algumas cidades, seja São Caetano, Santo André, São Bernardo, etc., para esse centro de treinamento? E qual o critério para a escolha desses centros de treinamento e quando isso poderá ocorrer definitivamente? Deputado, temos as 3 opções citadas. Sim. Só no caso de Santo André, que está sendo agora analisado para entrar na 3ª versão do catálogo. Então, São Caetano e São Bernardo já fazem parte dessa, já integram essas 20 opções no estado de São Paulo, e agora Santo André se candidata com algumas outras, como Vinhedo, que aí é minha terra, mais uma opção na cidade de Campinas, Taubaté, Araraquara? Juventus, Araraquara já está. Já está. Então tem várias cidades candidatando. Isso significa que Juventus da Moca, né? Juventus da Moca. São Paulo vai melhorar ainda a sua performance. Hoje tem 54 no Brasil, 20 em São Paulo. No próximo catálogo, a gente acredita que São Paulo vai emplacar mais umas 5 ou 6 opções, melhorando então a nossa performance. O que uma cidade precisa ter? Ela precisa ter um hotel disponível para a seleção, com uma série de requisitos de infraestrutura de lazer, nível de conforto, etc., com no mínimo 55 apartamentos, e um centro de treinamento com o campo na medida oficial e toda a estrutura adequada. Então não é só um campo, o campo tem que estar realmente em condições. Então eles fazem uma análise de drenagem, de iluminação, sistema de irrigação, tipo de gramado. É uma avaliação técnica bastante criteriosa. A gente tem uma admiração muito grande pelo trabalho que o comitê organizador local tem feito nesse quesito. Sobre a organização, como driblar
a falta de tempo. A gente sabe que as coisas são difíceis em termos de obras no país, justamente por causa da distância entre o evento, que é a Copa do Mundo, tem prazo, tem data, e a execução. Ou seja, também bons projetos. E outra, que é a questão da limitação à lei de licitações. Como conjugar os esforços para que tudo dê certo na Copa do Mundo? No caso de São Paulo, que é, né, uma cidade tão grande, com demandas diárias, com desafios diários tão grandes, a gente leva em consideração, primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado para não subestimar o evento, não achar que a gente já está acostumado com grandes números ou com grandes desafios. Até porque já fizemos uma Copa do Mundo, é só 50. Mais um, ou que a gente reúne milhões de pessoas em outros eventos, você vai usar o Réveillon, a virada cultural, enfim. Então, cada evento tem uma característica muito própria, com uma complexidade própria, e ela não pode ser subestimada. Mas eu acho que o paulista tem que ficar muito orgulhoso de como São Paulo tem se comportado nesse quesito. Não fosse o plano de expansão do metrô, não fosse, então, um planejamento de investimento constante nessa área, não daria tempo, com o estádio que foi mudado, né, da zona sul da cidade para a zona leste, de ter uma alteração no sistema de transporte de massa. Seria impossível você refazer projetos, adquirir trens, colocar tudo para funcionar, se já não tivesse acontecido todo esse planejamento do governo. Quando você falou no mapa, eu gostaria de voltar até a um detalhe de lá, quando fala num centro de hospitalidade. A gente sabe de toda a precariedade que existe na Zona Leste, que é uma outra cidade dentro da capital. São 4 milhões de pessoas morando num espaço onde há muita disputa por centros hospitalares, por exemplo, problemas sérios na área de educação. Quer dizer, como suprir também não só o evento Copa do Mundo, mas o que vai ficar no entorno depois, Raquel? Acho que dá para destacar o polo institucional de Itaquera, que ele é vizinho ali do estádio e é uma rede de serviços públicos bastante importante para a população. A FATEC já está funcionando. FATEC, no ano que vem funciona a ITEC, então a partir de janeiro ou fevereiro a ITEC também funcionando. Tem uma delegacia prevista, Senai, incubadora de empresas. Então tem uma série de serviços ali que vão ajudar também no desenvolvimento da região, a qualificação profissional e também essa entrada no mercado de trabalho. Isso faz parte de um plano de desenvolvimento da Zona Leste, Prefeitura e Governo do Estado trabalhando em conjunto, um desafio bastante grande que passa por intervenções habitacionais, melhoria na infraestrutura urbana, mas principalmente criar mais oportunidades para gerar emprego e renda para que aquela população não tenha um deslocamento tão forte todo santo dia. A área de saúde também vai ter investimento? Eu digo isso porque se um atleta tiver uma síncope no meio do campo, ele entra num helicóptero e vem para o Hospital das Clínicas? A operação de saúde assim, ele tem o primeiro atendimento com a equipe especializada no próprio estádio, mas aí tem a remoção prevista. Sim. Além disso, tem o Hospital Santa Marcelina. O governador acabou de anunciar um investimento adicional no hospital, com a UTI e outros para melhorar o atendimento, porque a região demanda muito mais do que a Copa. A gente toma sempre um cuidado enorme para usar essa frase, para não ser pensada aleatoriamente, né? Quando a gente diz que, para não parecer arrogante, São Paulo é maior que a Copa, é muito maior. Os desafios diários, eles ultrapassam qualquer requisito ou demanda que a FIFA possa nos apresentar para organizar o evento. Então, trabalhar essas duas demandas em conjunto, como eu já tinha dito no começo, é o nosso grande desafio. O que não se pode ver é o centro de hospitalidade, né, como uma ilha e muitas demandas no entorno de onde vai acontecer, não é, deputado? É verdade. A minha preocupação, Raquel, e até sei que você esteve na África do Sul, e a imprensa noticiou grandes problemas na realização da Copa na África do Sul. O que nós poderíamos fazer aqui para evitar os erros que aconteceram na África do Sul na realização da Copa? Felizmente, até pelo que eu vivenciei lá, a gente percebe que São Paulo tem uma experiência maior na operação, né? Então, os nossos sistemas de transporte estão mais acostumados a operar as intervenções de trânsito, tráfego, etc. Na África do Sul, a gente percebia isso. Eles tinham conseguido entregar boa parte da infraestrutura, mas não tiveram tempo de treinar adequadamente a operação. Então, havia muito desencontro de informação, esse tipo de situação. Até tinha comentado, acho que com o deputado, por uma falha no sistema de segurança, eu fui parar na abertura no camarote do presidente Blatter. Eu adorei ter acesso, porque aí eu vi várias coisas que hoje nos ajudam na cerimônia de abertura a entender a circulação do público,
VIP, das autoridades, etc. Mas não era para eu estar lá. Foi uma falha na operação, porque a gente tem o personagem lá humano, que ele é tão importante numa operação, num grande evento, quanto a obra de infraestrutura ou qualquer melhoria. Essa combinação é fundamental. Então, a entrega do estádio com antecedência para a realização dos eventos teste, a simulação operacional do sistema de transporte, essas coisas precisam realmente acontecer, mesmo a gente tendo experiência adquirida com eventos semelhantes, para não acontecer nenhum problema durante a Copa, porque a gente fala, a Copa do Mundo ela é também uma oportunidade incrível para São Paulo se promover internacionalmente. A gente destaca como um grande objetivo consolidar o estado de São Paulo na rota dos eventos internacionais, e isso tem a ver com essa grande vitrine que a Copa do Mundo vai gerar. Deputado Bittencourt, dá tempo para uma pergunta antes do fechamento desse bloco. Esses núcleos que fazem parte do comitê, eles se reúnem periodicamente e na inter-relação existe algum problema de ordem assim, que entrava, algum problema político? E principalmente pensando também na alteração aqui do novo governo na capital, tem alguma expectativa nesse sentido? Se há algum problema de ordem política, não é? Ou político, na relação desses núcleos aí que compõem o comitê da Copa, e se esse próximo governo aí do PT na capital, qual a expectativa? Bom, em primeiro lugar, o Comitê Paulista ele é formado por representantes do governo do Estado e da Prefeitura. A Prefeitura também tem sua secretaria própria, mas o trabalho é integrado. É impossível entregar um evento dessa magnitude sem um trabalho integrado. A gente tem grande expectativa que o próximo governo esteja também alinhado a essa filosofia. Até agora trabalhamos em conjunto, acho que podemos trabalhar mais em conjunto a partir de janeiro, fevereiro, e isso vai fazer diferença na entrega do resultado. A equipe de transição aí do novo governo, ou a equipe instalada para acompanhar a transição aí de governo, já teve contato com o comitê? Não, ainda não. Não, né? É interessante que haja? É sempre interessante que haja. Imagino que isso esteja acontecendo, porque na Prefeitura, a Secretaria Extraordinária da Copa já é tocada pelo PCdoB, que será parte do novo governo. Então, acho que isso explica o não fazer o contato conosco nesse momento, porque já tem uma ponte com quem temos contato diariamente. Mas era a preocupação da FIFA justamente isso. O secretário-geral, Jerome Valk, falou da dificuldade em se dialogar com 3 níveis de governo, ele cita aqui o governo central, o regional e o municipal, ou seja, uma Copa tem 12 sedes, eu vou ter que dialogar com 12 prefeitos, 12 governadores e ainda o Poder Executivo Central. Como fica esse diálogo? Colocar todo mundo na mesma mesa, decidindo um evento desse nível? Isso já acontece há alguns anos, nós temos reuniões periódicas com o comitê organizador e com a FIFA, tanto nas visitas de monitoramento, quanto quando o assunto reúne realmente várias esferas. Então, isso faz parte de uma dinâmica de trabalho, não tem sido um grande complicador. Você sempre tem representantes das 3 esferas, até porque cada um tem a sua autonomia, sua responsabilidade na organização do evento, não teria como ser diferente. Bom, no próximo bloco vamos falar mais da Copa do Mundo dos paulistas. Voltamos em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com Raquel Verdenati, do Comitê Organizador da Copa do Mundo em São Paulo. Deputado entabulou uma dúvida aqui, por favor, vamos retomar a nossa conversa aqui, deputado José Bittencourt. Olha, a questão dos voluntários, né, nós temos acompanhado pela imprensa de que está havendo um grande afluxo de inscrição, né, desses voluntários, ultrapassando até a meta, né, e a preparação desses voluntários, os ensaios, e a questão de ordem financeira em relação a dinheiro público nas arenas particulares, principalmente na questão lá da Arena Corinthians, nós não poderíamos deixar de discutir. Que é uma arena particular. Que é uma arena particular, e a gente soube de que, no início, né, foi veiculado na imprensa, que o governo do Estado iria adicionar aí um recurso para que houvesse uma ampliação de assentos. O que você pode falar nesse sentido? Sobre o programa de voluntários, Sim. a inscrição da FIFA já se encerrou
E agora o governo federal com as cidades, né, com as sedes da Copa, trabalham num novo programa de voluntariado, que é um programa complementar. O programa da FIFA é um apoio ali dos voluntários às atribuições da FIFA, principalmente relacionado ao estádio. Não é? Sobre o número de voluntários, Raquel, 130.900 voluntários inscritos, em São Paulo 33 mil. Muito bom. Tem aí um exército para ajudar a entregar bem a Copa. E esse programa federal, com o apoio, né, dos municípios e do estado, tem uma prerrogativa de apoio à infraestrutura turística, de mobilidade, etc. Então é uma outra maneira de da população se apropriar do evento, de participar do evento de alguma forma. Em relação às arquibancadas temporárias, quando o Corinthians fechou o orçamento, né, da sua arena, ficou faltando aí as estruturas para a locação das arquibancadas adicionais, necessárias, fundamentais para a abertura da Copa do Mundo. E foi aí o compromisso do governo do estado, de envidar todos os esforços para que essa locação acontecesse. Não haveria nenhum problema do governo do estado locar com recursos públicos esses equipamentos, como acontece no apoio de diversos outros eventos. A prefeitura, por exemplo, faz isso na Fórmula 1, faz isso no Carnaval, etc., porque não é um investimento beneficiando o Clube Corinthians. Beneficia a locação de um equipamento para a cidade de São Paulo receber a abertura da Copa do Mundo, que traz um retorno bastante importante. Mas, felizmente, num esforço assim, concentrado mesmo do governador, conseguiu um aporte, um recurso financeiro privado para a alocação dessas arquibancadas. No caso foi a Ambev, isso foi divulgado há pouco tempo, que vai então contratar a empresa, vai negociar o valor e vai entregar essas arquibancadas até dezembro de 2013. Uhum. Deputado Mauro Bragato. Você tem condição de nos dizer a previsão dos turistas que aqui virão na Copa, se nós temos uma estrutura hoteleira para recebê-los? Temos estrutura hoteleira suficiente, né? Temos mais de 42 mil quartos, leitos na cidade de São Paulo, é mais do que suficiente para a Copa. A gente tem aí toda uma negociação de tarifa e um trabalho para ver se os hoteleiros não se empolgam muito, para que a cidade fique, se ela ficar muito cara, a gente pode afugentá-los e aí a cidade deixa de arrecadar, fazer com que os turistas consumam aqui também. O Ministério do Turismo tem um número, né, estima mais ou menos 285 mil turistas estrangeiros em São Paulo. 285 mil. E como acomodar em 42 mil quartos, que seriam em tese 84 mil camas? É durante todo o período da Copa. Todo o período. Então você tem uma circulação nas 12 cidades da Copa, você tem esse turista passeando também num raio aí da capital. Nós estamos trabalhando junto à Secretaria de Turismo no plano de turismo para a Copa, para incentivar esse consumo dos produtos turísticos do estado de São Paulo. Então, não só aproveitar que jogos importantes vão acontecer na capital, a malha aeroportuária facilita aqui a nossa vida, né? Todo mundo chega por Guarulhos, mas que as pessoas fiquem em São Paulo e conheçam melhor o nosso estado. Eu gostaria de fazer uma colocação, viu, Mauro e Raquel. Primeiro, parabenizar a Raquel, porque você percebe a versatilidade dela, né? Bem informada. A informação que ela tem, e inclusive de coisas que de repente não é de atribuição dela própria. Então a gente percebe isso. Parabéns, Raquel. Obrigada, deputado. E uma coisa que eu quero ponderar, me deixa muito preocupado a questão da imagem do Brasil lá fora. Primeiro, eu não concordo com o nome dessa bola cafusa. Não é? Eu acho que é ridículo o Brasil ser visto lá fora como um país só de futebol, de samba, de carnaval, não é? Carnaval, futebol e samba. Isso é ridículo, o Brasil ser visto lá fora só com... Claro que são tradições que estão aí, são inerentes do arraigadas, mas eu acho ridículo em relação à restrição da imagem do Brasil. Eu queria que você ponderasse o que é que o esforço que o comitê está fazendo, eu digo, seja a União, o Estado ou o município, para que agregue-se, para que outras áreas do artesanato, do turismo e de outras áreas se irradie essa imagem para o resto do mundo. E não somente carnaval, futebol e samba. Essa questão é muito, muito interessante, deputado. Está para sair do forno, então não posso adiantar muita coisa, senão o governador nos esgana e o secretário Júlio Semeghini vai me dar um puxão de orelha. Mas a gente está para lançar um plano de promoção do Estado de São Paulo.
A Copa do Mundo ela é uma oportunidade incrível para o Estado de São Paulo mostrar aquilo que ele tem de melhor. E isso significa, na organização da Copa do Mundo, ultrapassar a questão esportiva. A cultura, ela tem um peso essencial na organização desse evento. É um calendário efervescente de eventos, é a ampliação da participação das pessoas no evento. Uma minoria vai conseguir ir ao estádio, né, realmente ali presenciar os jogos, e toda a população que está do lado de fora. Então, é um incentivo aos eventos de exibição pública, que é a transmissão dos jogos com programação cultural antes e depois. É a gente ampliar a participação das pessoas e gerar desenvolvimento econômico. Se a Copa não significar desenvolvimento econômico para o Estado, a gente não ganhou, na verdade, nada com isso. Eu, quando falo até do artesanato, a gente trouxe aí das nossas peças favoritas, né, os jogadores de futebol, as esculturas de futebol feitas com jornal reciclado, numa parceria com a Sutaco. Não é bronze. Todo mundo adora isso, é de um artesão paulista, mas é uma das oportunidades que a Copa ela gera. Como é, então, a gente fez uma parceria com a Sutaco, está sendo desenvolvida toda uma linha de produtos do artesanato paulista, que poucas pessoas sabem, as técnicas que usamos, os materiais. Esse artista Mourão, que trabalha jornal, esse é jornal reciclado. Trabalha jornal. E aí ele já fez uma infinidade de jogadores, de dribles e de formatos, e outros artesãos estão trabalhando na mesma linha, mas é uma maneira de inserir essa população, gerar renda participando do evento. Até porque artesanato é uma linha que a FIFA incentiva a sua participação, porque ela não compete com produtos licenciados, isso não tem nada a ver com pirataria, isso tem a ver com inclusão. E é uma preocupação grande do governo do Estado na organização do evento. Eu gostaria de retomar a pergunta do deputado Mauro Bragato no tocante à acomodação dos turistas. Você confidenciou aqui para nós, nesse Arena Livre, que até por uma falha foi parar dentro do camarote da FIFA na África do Sul. Mas lá na África do Sul, por falta de hotéis, muitos munícipes, vamos dizer, recepcionaram os turistas torcedores, abriram as portas de suas casas para recepcionar torcedores. É possível isso acontecer aqui? Lembrando que esse número de 42 mil quartos em São Paulo já é um número, digamos, consolidado e até exaurido. As feiras, os negócios que acontecem em São Paulo já são suficientes para tomar toda a lotação dos hotéis em São Paulo. Quer dizer, não dá para despertar o espírito empreendedor aí para que se criem novas vagas de hotéis em São Paulo? Está despertado, né, na cidade de São Paulo, pela previsão da São Paulo Turismo, que tem um acréscimo até 2014 de cerca de 5%, desse número de leitos. A hospedagem domiciliar, ela aconteceu também na Alemanha, nas cidades que tinham uma infraestrutura menor, então não só na África do Sul. Não é uma característica da cidade de São Paulo. O Ministério do Turismo até pediu a todas as sedes um levantamento, não só da oferta atual, mas também da projetada para 2014 e das alternativas. Na Alemanha você tinha camping. Na África do Sul eu não sei se aconteceu essa situação também de camping, mas que depende muito de uma questão cultural, né, o hábito das pessoas, disponibilidade de espaço. Pode ter algumas sedes com essa característica, com essa necessidade para bom atendimento dos turistas da Copa. Não é o caso de São Paulo. Deputado Mauro Bragato. Eu gostaria de saber, Raquel, se é possível, como é que estão os preparativos do Brasil? Você tem como nos fornecer algumas informações? A gente tem um fórum de discussão, que a gente chama de Fórum da Cidade Sede. Então, periodicamente também a gente se reúne para discutir os temas e também participa das câmaras temáticas do governo federal. Então, ali a gente acaba trocando experiências. É muito claro o desafio que os nossos colegas têm quando a situação é de estádio público. Então, além dos preparativos de infraestrutura, eles têm uma demanda direta na construção do estádio, que é bastante complexo nas especificações recomendadas pela FIFA, então isso não é brincadeira. E você tem cidades que se integram muito mais, né, nesse trabalho, Prefeitura e Governo do Estado, alguns trocam um pouco de atribuição, enfim, a organização da Copa no Brasil reflete o tamanho do Brasil e a nossa diversidade. Acho que todas as cidades estão de parabéns. É um clima sempre de integração, de troca de experiências, um contribuindo com o outro. Quando a gente tem acesso a alguma consultoria internacional, alguma informação, isso é compartilhado e vice-versa, todo mundo entende que para a Copa ser um sucesso no Brasil, todos vão ter que acertar.
né, e que o erro de uma cidade pode manchar a imagem de todos. Então, esse trabalho conjunto tem sido bastante importante. Por falar do erro de uma cidade, eu lembro aqui que recentemente um cargueiro quebrou um trem de pouso em Viracopos e deixou um aeroporto para 10 milhões de passageiros por ano parado por 48 horas. Eu gostaria de voltar à questão também da cidade subsede e a pergunta do deputado Edinho Silva do PT. Vamos ouvi-lo. Quero fazer ainda uma outra pergunta, que é uma pergunta referente à questão das subsedes. O Estado de São Paulo, evidentemente, é o Estado, eu não tenho nenhuma dúvida, com a melhor infraestrutura para que nós possamos abrigar seleções no processo de preparação. Como que você está vendo a competitividade das cidades paulistas? De fato, a Copa do Mundo vai ter um impacto na economia do Estado de São Paulo, principalmente do interior, né? Você está acreditando, né, o impacto da Copa vai ficar só na capital ou nós teremos também no interior, né, algum impacto desses investimentos e daquilo que pode acontecer com a preparação das seleções, a adaptação das seleções para a Copa do Mundo? Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Olha, não tem projeto que deixe a gente mais entusiasmado do que esse de centro de treinamento, né? Como eu comentei no primeiro bloco, a gente começou esse trabalho em 2009, organizando a oferta do Estado de São Paulo do centro de treinamento. Quais cidades tinham capacidade, infraestrutura, essa combinação para bem receber uma seleção. E o Estado de São Paulo está jogando junto, está inteirinho em campo para atrair o maior número possível de seleções. Então a disputa é saudável entre as cidades. A disputa é muito saudável. A gente tem mostrado a força do futebol paulista, a infraestrutura, tudo de bom que a gente tem para oferecer. A gente criou toda uma metodologia para atender as seleções durante as suas visitas, que tem se intensificado, como eu comentei com o deputado Bragato, a França esteve agora em Presidente Prudente. Nós recebemos a Inglaterra, Estados Unidos, Grécia, México, Turquia, Japão, Austrália, diversas vezes, levando a vários centros de treinamento. Então, é um trabalho que a gente não vende só a infraestrutura esportiva e hoteleira. A gente aproveita para vender a cidade, o que a cidade oferece do ponto de vista de turismo, de cultura, de comércio, né? Porque as seleções elas não viajam sozinhas. E aí que é muito bacana. Traz a imprensa que cobre essa seleção, familiares e amigos, patrocinadores. Então, essa movimentação na cidade, ela é muito maior do que apenas uma sessão de treino aberto. Você tem essa movimentação e a gente percebe na candidatura de São Paulo, quanto mais envolvido está o prefeito, melhor o resultado da candidatura. Porque ele abraça o evento e ele enxerga a Copa do Mundo como uma oportunidade de participação de todos. Seja incluindo, se ele receber uma seleção lá, que tenha um festival gastronômico prestigiando, enfim, naquela culinária. Você pode ter o tema daquela seleção desenvolvido na rede de ensino, uma decoração especial da cidade. Enfim, ele é um mote, ele é a desculpa perfeita para você vestir a cidade, para bem receber aquela seleção e gerar desenvolvimento econômico, como a gente já citou. Deputado Bragato? Eu acredito que, por aquilo que você tem falado para nós e por aquilo que a gente tem acompanhado, o Comitê Paulista trabalha corretamente. E não tem entender, nós vamos estar bem preparados para a Copa? Vamos. São Paulo vai dar um exemplo? São Paulo vai dar um exemplo, a gente vai trabalhar muito para emplacar umas 8 seleções do estado de São Paulo. No nosso interior. No nosso interior. Falei para o deputado Bragato, até para provocá-lo, se as cidades do interior também estão sentindo esse aquecimento, esse esquenta da Copa, ou seja, conciliando os negócios da cidade já mais Todo mundo quer, né? Todos querem a Copa do Mundo, Raquel, é isso? Todo mundo quer a Copa do Mundo, a receptividade na imprensa é impressionante desse tema. Vai fazer uma visita técnica, ela é ainda a seleção está sentindo ali os equipamentos, ela está comparando equipamentos, a imprensa já dá como certo, a seleção já escolheu, então há uma ansiedade muito grande, e aí há uma pressão bastante grande também em cima dos prefeitos, né, para ver se aquela candidatura vai se viabilizar ou não. E o trabalho do comitê é mostrar que sediar uma seleção é uma das opções, né? Nós temos aí 20 e poucos candidatos, teremos até o final do processo, umas 8 ou 10 serão escolhidas aí com muito trabalho, e as demais? Então você já vai criando as oportunidades dentro desse plano de promoção, calendário efervescente de eventos e outras coisas, para que a cidade ela se sinta parte da festa até se ela não conseguir receber uma seleção. E existem alguns nós que estão difíceis de serem desatados aí nesta espera até a data da Copa?
Acho que há sempre uma expectativa muito grande de você entregar algo da melhor maneira possível, né? E quando a gente está envolvido com o projeto, tem compromisso público, tem compromisso de gerar essa apropriação da população no evento, você fica sempre querendo ver as coisas saírem do papel. Elas estão saindo. Participar da organização de um evento que está distante, né? A gente começou nisso em 2008, então faz bastante tempo. Não é muito normal. Para a gente está muito vinculada a eventos de longo prazo, vinculados à obra. Sim. A organização de um evento é tão complexo quanto uma obra. Você tem que tomar todos os cuidados, desde a hora do planejamento, do seu projeto básico, do seu projeto executivo, da organização, da entrega e depois da verificação do legado. Mas isso como não é, isso a gente não vê, então às vezes dá a impressão que não estamos fazendo muita coisa, estamos sim, mas é um trabalho na área de eventos que ele aparece um pouquinho mais à frente. Deputado Bittencourt. Eu queria fazer uma pergunta, Raquel. Eu vou pensando já nos finalmente do nosso programa, deputado, por estamos favor. nos finalmente. A escolha vai ser da seleção. A escolha é da seleção. Da seleção. Dessas... Algumas seleções, elas já apresentaram para a FIFA suas preferências, eles não compartilham isso ainda com a gente, mas a gente está muito confiante em seleções importantes em São Paulo e dependem da classificação dessas seleções agora ao longo do processo. Essas ações de organização, elas estão, de um certo modo, direcionadas para a Copa do Mundo 2014. Mas já tem alguma coisa, mesmo que embrionariamente, para as Olimpíadas de 2016? Tem muitos equipamentos do Estado, já são candidatos a receber diversas modalidades. São Paulo, claro, pela própria infraestrutura esportiva, é o maior deles em relação ao Brasil. São Paulo vai sediar os Jogos de Futebol das Olimpíadas. Então tá tudo caminhando no mesmo sentido. Sua saudação, deputado Mauro Bragato? Tempo urge. Já estamos já no final. Bom, saudar o trabalho que você vem fazendo e, acima de tudo, nos colocar à disposição. A gente sabe que ainda tem uma longa jornada pela frente, vai precisar de recurso orçamentário, eu sei que é necessário, e, é claro, nos colocando à disposição aqui na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. A gente sabe que dinheiro é muito importante, né, especialmente para que a gente possa fazer uma Copa e possa o Estado de São Paulo ser um exemplo para o mundo. Parabéns, Raquel. Agradeço imensamente essa oportunidade e aceitamos sim e contamos muito com o apoio dessa casa para os investimentos, para os recursos financeiros necessários para São Paulo organizar uma Copa do Mundo à altura da expectativa dos paulistas. Que os paulistas se sintam orgulhosos do evento que está integrando e entregando, que a gente bata mesmo um bolão, não só em 2014, mas dali para frente também. Está respondendo para o homem certo, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, que vota, que autoriza gastos do governo aqui da ordem de 180 bilhões para o ano de 2013. Sua saudação, deputado José Bittencourt. Olha, eu acho que nós vamos superar o Rio, né? A abertura vai ser melhor do que a final lá no Rio. Era essa provocação que eu queria deixar aqui no ar. Parabéns, Raquel. Parabéns, Raquel. Muito obrigada pela oportunidade. Raquel, suas considerações finais, se falou de obra, mas eu queria que você falasse um pouco também do esporte. Qual é o legado que fica da Copa do Mundo para o esporte num país que é tido como o país do futebol, mas que tem visto seus valores, seus jogadores profissionais ainda indo embora do país para ganhar mais lá fora? Ou seja, é como se fosse uma commodity. A gente prepara o jogador e ele vai ganhar muito dinheiro lá fora, ainda bem que ele traz de volta esse recurso, mas também vê estádios vazios ou com a lotação muito abaixo do que seria o recomendado para pagar o jogo. O que fica para o esporte? Suas considerações finais. Retomando até o que eu já apontei no outro bloco, o que fica para o esporte é a transformação das arenas, essa requalificação dos equipamentos e essa compreensão que ir a um jogo é uma opção de entretenimento. Entretenimento, você se diverte, você está pagando o seu ingresso e você não está nem reclamando do valor dele, porque você sente o retorno que ele tem em conforto, que você está usufruindo, fora o espetáculo que você está assistindo ou não em campo, que isso faz parte do esporte, o ganhar, o perder, o competir, mas é do momento que você pode reunir sua família, seus amigos, seu namorado, sua namorada, e usufruir daquele equipamento como se fosse um equipamento cultural. Então não pode ser você frequentar
as arenas não pode ser um nível de sacrifício pelo seu time, tem que ser uma opção de lazer para você ir lá torcer pelo seu time. Ponto final, críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Raquel, muito obrigado por seus esclarecimentos, sua entrevista. Volte sempre. Obrigada. Sucesso no seu trabalho. Muito obrigada. Obrigado à presença dos deputados. Obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Espero você.